Olá, nós estamos no terceiro Congresso Brasileiro de Estudos Patológicos online. É um prazer estar com vocês e eu agradeço o convite. Hoje nós vamos conversar sobre a patologia digital e o empreendedorismo. Eu sou a Andressa Germano da Silva. Bom, falando sobre patologia, o que significa patologia? Logia é estudo e pato, doença, sofrimento. Então, patologia é o estudo da doença. É uma ciência que estuda qualquer desvio anatômico ou fisiológico em relação à anormalidade e que caracterizam uma doença. Envolve a investigação das causas das doenças e as alterações associadas em nível celular, tecidual e orgânico. Quais são as principais ferramentas diagnósticas utilizadas atualmente na anatomia patológica? São as biópsias incisionais e excisionais e as ressecções cirúrgicas, ou seja, biópsias e peças, né? A punção por agulha fina, que nós chamamos de PAF, as citologias esfoliativas, a técnica de imunistoquímica e os testes moleculares são os mais utilizados atualmente numa rotina de anatomia patológica e também na pesquisa. Considerando essas ferramentas, eu quero dar dois exemplos para vocês. Um é como funciona uma rotina de histotécnica dentro da anatomia patológica e de citologia. Então, pelo primeiro exemplo aqui, na histotécnica. Então, as peças ou peças cirúrgicas, biópsias ou peças cirúrgicas, elas são fixadas preferencialmente em formalina tamponada 10%, lá no centro cirúrgico ou no consultório médico. Então, esse material ele chega ao laboratório da anatomia patológica, onde vai passar por uma triagem. O primeiro setor que nós, né, designamos após a triagem é o setor de macroscopia. E o que faz um macroscopista? Ele verifica as características a olho nu. Então, por exemplo, aqui nós temos 5 fragmentos que estão castanhos esbranquiçados, a medida do maior e do menor. Quando são peças cirúrgicas, é possível, né, é preciso, necessário pesar, né, descrever aos cortes dessa peça. Além disso, descrever o tumor, a localização, enfim, todas as características macroscópicas. Apesar da macroscopia ser um ato médico, ela é realizada também por não médicos. E é muito importante que o macroscopista ele seja de fato o olho do patologista ali. Posteriormente, esse material ele é encaminhado ao processamento, onde nós vamos desidratar essa peça ou biópsia. Então, nesse equipamento que é chamado de histotécnico. Nele tem uma série de álcool em ordem crescente, álcool 70, 80, 90 absoluto, que vai fazer a desidratação. Depois, colocamos no xilol, que vai fazer o clareamento ou diafanização. E, por fim, é infiltrado em parafina. Posteriormente, então, após esse processo, que dura, se for um processo normal, entre 10 a 12 horas, depois esse material é incluído em parafina, onde vai formar o bloco de parafina, né, com o material de interesse. Depois, esse material ele é cortado no micrótomo, ou seja, a gente tira uma fatia muito fininha, né, uma fita histológica, para que seja possível visualizar ao microscópio, né? Depois, esse material ele é colocado em estufa, porque afinal de contas a parafina não me interessa, então eu preciso derreter, né, essa parafina, tirar essa parafina. O que interessa é o corte histológico que está na lâmina e posteriormente vai então para coloração. Depois cora, monta essa lâmina com meio de montagem e lamínula, né? E aí nós temos uma imagem microscópica parecida aqui com ela, com essa imagem, né? Ao microscópio. E na citologia, como que nós fazemos? Nós temos diversos tipos de citologia, praticamente qualquer líquido do corpo é possível nós executarmos uma citologia, é um método menos invasivo, e o mais comum no recebimento ali da anatomia patológica, quando é um laboratório geral, é a citologia ginecológica, né, em que o material é obtido ali através do colo uterino da paciente. Nós temos dois tipos de citologia, né? A citologia convencional, que chega na lâmina, já o material ele já
está na lâmina, então nós vamos fazer um processo ali de retirar o fixador, que pode ser o Carbovax, ou vamos deixar lavando se ela veio em álcool 95, e vamos seguir com a coloração pelo método de Papa Nicolau. Mas nós temos também a citologia em base líquida. E qual é a diferença? Com a base líquida, eu consigo fazer exames complementares, como, por exemplo, né, o exame de biologia molecular. Então, através da base líquida, eu tenho um equipamento com filtros. Esse filtro, ele vai reter os detritos, né? E também as células sanguíneas que não nos interessam na lâmina, e posteriormente nós também coramos pelo método de Papa Nicolau. Então, nós observamos aqui, né, uma lâmina de citologia convencional e embaixo aqui a citologia em base líquida. E quando nós pensamos no ensino da patologia, nós vemos que não existe uma padronização. Então, o meu grupo de pesquisa fez um levantamento das principais características do curso de enfermagem, que tem como disciplina a patologia, né, das instituições públicas do Sudeste do Brasil. E o que, que nós observamos? O que nós observamos que existe uma variedade. Tem cursos de enfermagem com 30 horas de patologia, aqui, ó, com 30 horas de patologia, e tem cursos de enfermagem com 90 horas de patologia. Tem cursos que têm aulas práticas e cursos sem aulas práticas. Então, nós não temos uma padronização desse ensino, assim como os profissionais que também trabalham na anatomia patológica, muitas vezes nós não temos um curso específico para esses profissionais, regularizado e regulamentado, né? Então, existem cursos livres, mas então não tem uma padronização. Muitas vezes, né, o colaborador ele aprende com outro colaborador, tá? Então a gente vê que isso é geral e não é só uma característica do Brasil. Então, com todas essas transformações que estão ocorrendo, né, tanto no âmbito educacional como na formação em saúde, existem muitas lacunas e barreiras entre o ensino das bases patológicas e a sua aplicabilidade clínica e epidemiológica no campo da prática clínica. Logo, quando nós falamos de automação dos processos, nós temos diversos tipos de situações no Brasil. Temos laboratórios que nem pensam em automatizar o seu processo, porque não tem demanda, ou porque o laboratório é pequeno, então ele ainda continua com parte do processo bem manual, mas é necessário falarmos que hoje tem muitos laboratórios que já aderiram a essa automação de processos, em que o processamento do material lá na desidratação que eu expliquei, a gente tem esse equipamento tipo a vácuo, então é um equipamento fechado em que o colaborador ele não está exposto aos agentes químicos. Temos também, né, os inclusores, enfim, uma automação para os processos mesmo da anatomia patológica, que são bem manuais até hoje, né? E aí nós entramos então no assunto de interesse, que é a patologia digital, que basicamente é pegar aquela lâmina que eu mostrei para vocês pronta, já corada, seja pelo método de Papa Nicolau, seja pelo método de HE, como exemplificado aqui. Nós colocamos essa lâmina na máquina, essa máquina ela vai fazer uma imagem, né? Uma imagem de alta qualidade, de alta resolução. Então, o primeiro passo é converter a lâmina de vidro em imagem. Mas por que fazer isso, né? Quais são os benefícios de nós termos uma patologia digital? A gente vai discutir bastante pontos aqui, mas principalmente a melhoria do fluxo de trabalho, de rastreamento e também a automação, né? Então, a automação, ela permite com que essa padronização, ela fique muito melhor, porque a gente ganha em reprodutibilidade. Em muitos laboratórios, se você perde aquele colaborador que fazia a técnica X, muitas vezes essa técnica começa a apresentar vários problemas, né? E com um laboratório automatizado, isso não ocorre porque os processos estarão bem descritos. Além disso, além da padronização, a interoperacionalidade, né? Através também da inteligência artificial. Novamente, a gente fala aqui em padrões, né? E essa inteligência artificial tendo aí uma maior abrangência no sentido de auxílio,
né? E muitas vezes de ser assertivo, né? Porque a inteligência artificial ela veio para ajudar, né, na melhoria ali da velocidade e também do diagnóstico em si. Então, a gente tem vários tipos e modelos de equipamentos, modelos com capacidade menor, com 2 lâminas para digitalizar, modelos que ultrapassam 400 lâminas. Nós temos a alta resolução da imagem, tem uma digitalização rápida, de certa forma, tá? Maior parte dos equipamentos, uma digitalização rápida e precisa, e tanto no campo claro, ou seja, na microscopia normal, aquele microscópio que nós temos em casa, que atrás, né, vocês veem um microscópio aqui atrás de mim, esse é o campo claro, o microscópio comum, quanto também o microscópio de fluorescência, que esses já são muito mais caros, né, e porque tem muita tecnologia, enfim, muitos filtros, e muitas, vamos dizer assim, é composto, né, por peças, muitas vezes, que são muito caras, né? E as próprias técnicas acabam sendo também mais caras, né? Uma técnica muito utilizada no Brasil, né, que envolve a fluorescência, é a técnica de Fischer, a hibridização in situ por fluorescência. Então, a patologia digital, olha, vocês veem aqui uma imagem, né, que o patologista, aqui nós temos o médico patologista, e ele está fazendo o diagnóstico da casa dele, né? Então ele está ali ou numa sala de reuniões. Então a gente vê um laboratório que vai ter muitas telas, vamos dizer assim, né? Televisão, enfim, e é possível fazer o diagnóstico de qualquer parte, né? Ou seja, independente de onde ele esteja, ele consegue ter o acesso a essa imagem e já dar ali as características, revisão de caso. Então, é muito, muito importante, né? E está crescendo. E quando nós falamos de inteligência artificial, apesar de a gente não se preocupar tanto com o conceito, todo mundo está imerso, né, nessa inteligência, porque o Facebook, o Waze, Google, algoritmos de rede, reconhecimento de voz, reconhecimento facial aqui, né? Então a gente vê que nós já utilizamos bastante. Então a definição que eu gosto bastante é de Russell, de 62, que fala que a inteligência artificial é o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e executam as ações. Ou seja, são ferramentas capazes de simular o comportamento e pensamento humano na tomada de decisão e na execução também de tarefas, né? Então, veio para ajudar. Dando um exemplo agora na associação com a inteligência artificial. Então, aqui nós temos, por exemplo, a citologia lá em base líquida. Aí vamos imaginar que nós encaminhamos para genotipagem, ou seja, para um exame de biologia molecular que vai verificar a presença, né, do papilomavírus humano. 90% dos cânceres de colo do útero são causados por HPV, mais de 90%, principalmente os tipos 16 e o 18. Então, esse exame ele já está sendo realizado como rastreio. No Brasil, a gente faz primeiro morfológico, mas em outros países, né, já está sendo utilizado como forma de rastreio. É o primeiro exame que faz quando essa citologia chega. E aí, se necessário, depois cerca de 10% é realizado o exame morfológico. Mas vamos imaginar aqui na nossa realidade que a gente vai fazer esse exame morfológico, então tem esse equipamento aqui com os filtros que eu já mostrei para vocês. Posteriormente é colocado no equipamento que vai fazer o scanner da lâmina e a gente tem uma imagem parecida como essa. Através da inteligência artificial, é possível que ela marque os possíveis pontos alterados. Então, exemplo, o equipamento marca 22 pontos com possíveis alterações celulares. Isso auxilia tanto o citologista quanto o citopatologista, quanto o patologista, porque a gente está falando aqui o exemplo é de citologia, mas com corte histológico também tem sido feito dessa forma, e a gente acredita que daqui a um tempo, né, essa inteligência artificial ela seja muito mais ainda utilizada para o auxílio diagnóstico. Então, quando nós falamos sobre essas duas junções, né, a realidade da anatomia patológica e a inteligência artificial,
o que muda para o laboratório, né? Então, é um laboratório que não vai ter mais papel, assim, ou diminuição de papel. As lâminas de vidro serão escaneadas e o fluxo se torna mais ágil e seguro. As lâminas digitais, elas são transmitidas na hora, porque o equipamento é rápido. Então, nós temos uma menor limitação física e necessidade de transporte também, que esse é um dos problemas do laboratório de anatomia patológica, que é a falta de espaço físico, né? Porque a gente tem que ter um arquivo gigante de lâminas, um arquivo gigante de blocos de parafina, a flexibilidade no acesso de acordo com a expertise, demanda, ensino. Então, tudo isso fica muito mais fácil, porque nós vamos ter acesso ali à imagem, e essa imagem digitalizada nós conseguimos ensinar também. O rastreamento e o arquivamento virtual é uma realidade, porque nós vemos assim que de repente tem que fazer uma revisão de caso, e aí o laboratório demora para localizar, acessar essa lâmina. Então, a gente tem uma demora ali no fechamento do diagnóstico do paciente e um menor tempo para o laudo ser emitido pelo patologista com todas essas facilidades. Além disso, tem uma flexibilidade nas condições de trabalho, isso para o patologista, porque, como eu falei para vocês, existe já uma falta de espaço nos laboratórios de anatomia patológica. Então, muitos patologistas, eles já estão sendo contratados para fazer home office, então ele não precisa ir ao laboratório, ele vai fazer o diagnóstico, vai ter o próprio sistema, ele divide até por bandejas. Então, o gerente, né, daquela área, o médico gerente, ele consegue destinar ali a quantidade de lâminas e também os casos que vai para X, Y, Z, tá? E, além disso, também a questão da colaboração, ou seja, aqueles casos em que necessitam de uma segunda opinião, ou uma revisão de casos mesmo, que são aqueles casos difíceis, e muitas vezes você precisa de um especialista, um patologista especializado. Então, isso se torna mais rápido, porque você tem o acesso ali, né? O patologista tem o acesso à imagem, né? Não necessariamente a gente tem que enviar a lâmina e aí ter um microscópio, entende? Então, são muitas facilidades, né? Então, quando a gente fala de inovação, a inteligência artificial, como eu expliquei, já é uma realidade, né, em saúde e nos métodos diagnósticos também. Automação, a questão do escrutínio, né? Então, assim, as plataformas aprovadas consistem em acurácia, ou seja, na população brasileira ainda é necessário a gente colocar esses critérios e padrões, porque a nossa população é heterogênea, né? Mas a gente já tem essas plataformas de escrutínio aprovadas e a telepatologia também favorecendo o fluxo, como eu falei para vocês. E a gente fala aqui do médico patologista, mas isso vai se estender sim para a equipe, porque nós estamos em um momento em que os laboratórios solicitam consultoria, em que esse laboratório ele precisa se adequar a padrões, né, para receber as certificações. Então, existem muitos campos de atuação em que o biólogo, o biomédico, o enfermeiro, enfim, os profissionais da área da saúde que ocupam esse laboratório de anatomia patológica, eles terão mais campo de atuação. Bom, além disso, a gente fala em medicina personalizada, né, que é estabelecida, visa identificar uma assinatura molecular, é isso que tem acontecido atualmente, né, para diversos tipos de tumores, seja de mama, endométrio, ovário, pesquisando o perfil gênico de cada paciente, né, a gente fala em genes metilados, em fatores preditores de comportamento biológico, diagnóstico mais precoce, porque a gente sabe que esse paciente tem mais chance de cura, ou remissão, né? A gente fala, ou assim, na verdade, a gente não fala em ausência da doença ou cura do câncer, né? Mas paciente sem evidência de doença. A pesquisa de células circulantes, isso tem sido um assunto muito atual no nosso meio, porque através do exame de sangue, né, bem menos invasivo, depois que o paciente já tem o diagnóstico, é possível a gente saber se esse tratamento está dando certo para esse paciente ou não. Então, a pesquisa de células circulantes tem sido um assunto bastante discutido aí em inovação.
Quando a gente fala em mutação, fatores genéticos, tudo hoje é considerado o microambiente celular, né? O microambiente tumoral, ou seja, epigenética. Então, a gente tem algumas técnicas. Nós falamos em metabolômica, lipidômica, proteômica, secretoma, né? O Next Generation, a utilização está mais crescente ainda nessa parte da genotipagem. E as questões éticas e de regulamentação que na verdade não há o que ser feito, mas tem muito para ser discutido, né? Porque a gente passa por umas situações e alguns questionamentos, né? Então, o direito da imagem, o direito ali do vazamento de dados, então tudo isso é assunto, né, novidade e que com certeza serão aí pauta dos próximos anos, né? E aqui eu coloco, então, alguns exemplos para vocês daquilo que o scanner não lê. Ou seja, a gente precisa de uma área técnica muito mais refinada por conta do equipamento mesmo, né? Então, assim, é diferente a gente produzir uma lâmina, a gente brinca que o scanner ele é mais exigente do que o patologista, né? Porque se você tiver alguma rebarba, na lâmina ou o corte ele não tiver perfeito, essa lâmina não é lida e aí ao invés da gente potencializar e reduzir tempo, a gente acaba até aumentando o tempo desse exame, né? Então aqui a gente tem uma lâmina de HE, vejam, possivelmente aqui não teve um bom processamento, porque a gente vê essa gordura toda se desfazendo, né? Então a gente não teve um bom processamento e automaticamente, olha, aqui não é uma imagem por scanner, né? É uma foto, mas aqui a gente tem dobramento, então certamente essa lâmina não ficaria boa na digitalização. Um outro exemplo aqui é quando o corte ele fica um corte grosseiro e por conta lá na macroscopia fez um corte grosso, ou seja, na fase inicial, e aí não conseguiu também ter um bom processamento. E quando a gente vê aqui, nós vemos sobreposição, né? Não ficou bom também na hora de corar ali, começou a desgrudar da lâmina, então a gente não consegue também ter uma boa lâmina, uma boa imagem, né, com a digitalização. Dobras também, sabe? Quando a gente deixa uma rebarba aqui, né, na lâmina, então é preciso que essa lâmina esteja bem limpa. E aqui nós não conseguimos visualizar a diferenciação, né? Não conseguimos ver a diferença entre núcleo e citoplasma, tá tudo uma coisa só, então também não dá. Então, a gente vê o quê? Que a gente precisa aprimorar nossa área técnica, as habilidades, para que a lâmina seja encaminhada para o scanner. Então, tem que mudar o procedimento, muitas vezes, da execução. E aqui eu coloco, né, para vocês um exemplo de lâmina digitalizada. Olha a diferença, né, da imagem fotografada para digitalizada. Então, aqui à esquerda, nós temos um corte de biópsia renal, e é uma coloração especial que é chamada de PAS, né, ácido periódico e chifre, em que a gente vê a marcação certinha aqui da membrana basal, olha que bonito, né? Então é uma das colorações específicas mais utilizadas ali na rotina de anatomia patológica é o PAS. E ao lado, do lado direito, nós temos um ferro coloidal, um corte de biópsia de intestino, em que nós observamos as células caliciformes, ora corado em azul, ora corado em rosa. Qual a diferença, né? A marcação das mucinas ácidas e das mucinas básicas. Então, por isso a gente vê essa diferença, é uma das colorações especiais mais bonitas, pelo menos na minha opinião, na anatomia patológica. E aqui um exemplo de lâmina digitalizada de imunohistoquímica, né, que é aquela técnica, né, que a gente fala que é antígeno-anticorpo, em que nós vamos observar a expressão proteica. E aqui a gente tem a expressão, né, de CEMIC, que é um oncogênio associado ali a tem relação a diversos tipos de câncer, né, câncer gástrico é bastante associado ao MIC, e aqui nós vemos uma marcação nuclear, olha, em castanho, né? Então, pela técnica de imunohistoquímica, né? Então, assim, é possível com essa técnica traçar ali um perfil, né? E auxiliando, então,
o patologista a finalizar, fechar esse diagnóstico do paciente, ou o pesquisador, muitos trabalham com pesquisa, também o pesquisador a adquirir a resposta ali para a sua pesquisa. Bom, então, com tantas inovações assim, existe uma pergunta: será que a tecnologia vai substituir a mão de obra técnica? As pessoas sempre me perguntam isso, né? Se haverá essa substituição. É preciso estudar para obter sucesso? Para empreender, né? Para empreender é preciso ter CNPJ, e por que é necessário empreender? Bom, então, quando a gente fala no conceito do empreendedorismo, ele está associado ao processo pelo qual produtos e serviços são substituídos no mercado. Então, a gente vê que já está tendo uma revolução na anatomia patológica, né? E é por isso que nós precisamos empreender. Não é necessário ter um CNPJ para empreender, mas nós precisamos como eu vou dizer, nós precisamos detectar essa mudança, como já detectamos, e precisamos nos adaptar a ela, né, através de novos cursos, através para aprender a mexer com essas máquinas, né, porque afinal de contas, o que eu acredito é que não haverá substituição da mão de obra técnica, mas uma boa selecionada no mercado, isso vai ocorrer, né? Então, se quem tiver mais preparado, que nem vocês que já estão aqui no Congresso, que estão se preparando, que estão correndo atrás, então, muito possivelmente, o mercado mesmo ele vai selecionar aquela mão de obra que é melhor. Ou aquelas pessoas que falam, ah, mas eu sempre fiz assim, eu quero continuar assim. Então, a dica com todas essas inovações, é importante nós estarmos atualizados, né? Atualizados e abertos também para essa mudança que está ocorrendo. E essa dúvida, pessoal, não é somente da área técnica, né? Os patologistas também têm essa dúvida, por incrível que pareça. Então, eu separei um artigo aqui de 2016 que fala sobre o fim do currículo e o fim da patologia, que eles discutem exatamente essa alteração no currículo da patologia, ou seja, com o ensino ativo, né, muitas matérias são integradas e muitas vezes nem tem o nome da disciplina patologia no currículo. Com isso, com essa queda na carga horária de patologia, eles já veem que isso não foi bom, pelo menos na opinião deles, que a patologia tradicional, que é aquela patologia geral e por sistema, seria mais efetiva. Eles falam também sobre as aulas ministradas por não médicos, que o ideal seria que as aulas fossem ministradas por patologistas, mas hoje a gente tem uma patologia geral e que os pesquisadores e profissionais não médicos conseguem dar essas disciplinas. Então, eles discutem sobre isso também. E, principalmente, ali, se os biomédicos vão tomar o lugar dos patologistas, já que a gente tem a associação com a inteligência artificial e já emitindo o laudo técnico. Então, isso é uma dúvida. Será que os profissionais não médicos irão ocupar, né? Então, vejam que não é uma dúvida, são muitas mudanças. E isso já estava sendo discutido em 2016, antes desse aceleramento, né, da pandemia, pós-pandemia, da questão dos computadores, da questão do virtual, né, dessa ampliação aí do ensino híbrido, então eles já estavam discutindo antes, né? E aqui eu coloco um artigo desse ano de 2023, falando aí da percepção do Kahoot na histologia e na anatomia, então veja o contraponto. Então a gente precisa, é uma coisa assim, que o ensino híbrido ele não vai mais, ele não vai sumir, né? Então a gente precisa de fato nos preparar, porque tem muitas mudanças aí. Então, tem os contra, né, que falando, olha, é melhor o ensino tradicional, e outros muito a favor. Olha, vamos nos adaptar à metodologia ativa, né, que é uma nova forma de ensino e aprendizagem. Então, a gente observa, né, e isso acaba mudando ali, é um pensamento que a gente tem que ter também para rotina da anatomia patológica. Bom, todo mundo que trabalha, que está pensando em ingressar no mercado ou que está no mercado, quer ter sucesso, né, na sua vida profissional.
E não existe uma fórmula, apesar das pessoas falarem, olha, a fórmula do sucesso é A, B ou C. Não existe, não existe isso, não existe mágica, né? Não existe uma fórmula. Então, é importante, mas existem alguns pontos que são importantes que as pessoas de sucesso têm, né? Todas elas consomem conteúdo, ou seja, participam de cursos, se atualizam, ainda que seja ali um consumo de conteúdo, né, no YouTube, não necessariamente os cursos pagos, é continuar aprendendo. Então, esse é um dos pontos, né? Ah, mas eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Essa pessoa provavelmente ela não será adaptada, não está adaptada ao mercado de trabalho. Inteligência emocional é um dos pontos muito difíceis, né? Que é a gente trabalhar ali em resolver conflitos, né? Resolver conflitos na nossa rotina diária e ter ali inteligência emocional para não se exaltar ou muitas vezes não sermos precipitados. Então a gente fala atualmente que as pessoas são contratadas pelo currículo que elas apresentam e dispensadas pelo comportamento. Então, é muito importante trabalharmos esse item aqui, que são as relações humanas mesmo, né? A capacidade de criar, porque se nós estamos falando que haverá uma mudança do processo, então a gente precisa criar ali novos métodos para adaptar, vamos dizer assim, e conseguir entregar aquilo que a empresa ou o laboratório espera, né? Então a capacidade criativa, ela tem sido muito valorizada. E o quesito felicidade, que por incrível que pareça, tem até universidades com essa matéria já, né? Com essa disciplina. Então, a felicidade sendo uma escolha, né? Independente ali da forma com a qual eu estou, me sentindo, tudo, mas realmente acordar ali com essa escolha e estar feliz, né? Ou seja, o que eu estou realizando, eu tenho prazer, né, em realizar. Então, aqui entra novamente a capacidade técnica, o convívio em grupo e principalmente ao adaptar-se rapidamente às mudanças. Era feito assim ontem, mas hoje não é mais. Então, o que eu preciso fazer para estar adaptado na rotina hoje, né? Então, essa é a grande questão. Então, nós devemos nos preparar, seja através das competências que nós já falamos, né, sabendo que a automação ela veio para ficar. No entanto, a máquina ela é operada por quem? A máquina ela é operada pelo humano. Então, é necessário que nós aprendamos ali a mexer com a máquina, né? E discutir os critérios. Por quê? Porque a máquina para, a máquina entra em manutenção, ela tem ali os pontos que a gente necessita checar e entender o que está ocorrendo ali, né? Então, a parte de operar e discutir a grande chave ali para quem vai operar a máquina, e essa máquina ela vai dar um resultado e interpretar esse resultado e as condições da máquina também. E associar muitas vezes outras áreas, tem muita gente migrando de carreira, né? E aí quais são as áreas que estão em evidência? Pesquisa em desenvolvimento de produtos, porque as empresas precisam desse desenvolvimento de produtos rápido, de certa forma. O desenvolvimento de negócios, que está associado bastante a vendas, né? Muitas vezes o vendedor que ele não é um especialista, ele não consegue emplacar a venda, então é o desenvolvedor de negócios, né? Que vai fazer essa venda, vamos dizer assim, né, com conhecimento específico na área que ele tem, ele vai, ele explica, ele dá uma palestra, tudo, e aí o vendedor vai apenas lá para aplicar o contrato e fechar o negócio, mais ou menos assim, explicando rapidamente. O conteudista, que a gente já vê ali pessoas fazendo conteúdo para o YouTube, para empresas, enfim, a gente vê ali as mídias sociais necessitando desse conteúdo, porque tem muitas pessoas consumindo. O professor especialista e o professor técnico são profissões que estão em evidência. E as principais tendências é o teste no ponto de atendimento, ou seja, aquela paciente ela vai a uma consulta e ela já vai fazer todos os exames lá, já vai sair com o tratamento. Então, isso
é o que tem sido assim preconizado fora do Brasil, mas tem muitos lugares já se adequando a esse teste no ponto do atendimento. Um deles é o CAISM, o Hospital da Mulher na cidade de Campinas, Unicamp. Eles já estão testando, né, fazendo de fato esse novo processo ali do teste ser no ponto de atendimento. A biologia molecular em crescimento e a imunocitoquímica, que não é tão utilizada aqui no Brasil, mas que novos serviços estão procurando aí protocolos, tudo, e que a gente acredita que em breve a imunocitoquímica já fará parte da rotina mesmo, ali do laboratório de anatomia patológica. É imunocitoquímica, né? Então é uma imuno na lâmina da célula, né, e não é uma imunohistoquímica. O princípio é o mesmo, né, mas a imunocito é menos utilizada aqui no Brasil. E a questão das máquinas que nós discutimos bastante aqui nessa palestra. Bom, e aí eu quero finalizar, né, caminhando para o final, e com Paulo Freire, falando sobre esperança, né? Então, a questão da digitalização, a patologia digital e essa questão da inteligência artificial e associar isso com educação, que é esperança. Então, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Já viu? Fica esperando acontecer alguma coisa, esperando, sempre esperando. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera, né? Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E assim eu finalizo, eu quero que vocês estejam a esperança do esperançar, né? Que nós possamos correr atrás dos objetivos, sabendo que todas essas mudanças aí, o maior beneficiado é o paciente, e é por isso que nós fazemos tudo o que fazemos, né? Para a gente vê-los também bem de saúde, e além, né, de termos uma carreira de sucesso. Eu agradeço pela atenção, agradeço novamente aos organizadores do terceiro Congresso Brasileiro de Estudos Patológicos. Os meus contatos são istolives@gmail.com, @istolives no Instagram e no YouTube. E qualquer dúvida, me mandem e-mail, eu fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de cada um. Até a próxima.